Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Jogos virtuais e internet são uma realidade na vida de crianças e adolescentes. Mas os pais precisam ficar atentos e não liberar a tecnologia sem dar limites. Para aproveitar os momentos de lazer na frente da tela, Miguel tem um acompanhamento da mãe, que limita os horários e tipos de jogos. Ele consegue discernir o que é realidade, o que é jogo, não reproduz o mesmo comportamento do Dragon Ball Z ou dos jogos de luta que ele gosta. Ele não reproduz na vida real. Agora sim, a gente sempre chama, mostra os fatos, as notícias, né, o que acontece, os jogos que correm virtualmente, que levam a tragédias, a massacres. A gente mostra, quando tem uma notícia assim, a gente mostra a ele para que ele fique informado e saiba dos perigos e fique sempre alerta para não cair nessas armadilhas. O massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, interior de São Paulo, que vitimou 8 pessoas, além dos 2 assassinos, reacende o debate sobre a má influência dos games violentos no comportamento dos amantes dos jogos digitais. Mas será que o mundo dos games, que mexe com a imaginação de crianças, jovens e adultos, pode interferir na atividade das pessoas? Eu acho que tem a ver mais com o equilíbrio, de você ter o equilíbrio de jogar na hora certa, porque muitas pessoas jogam demais e aí acaba. Acho que tem a ver mais com o psicológico da pessoa, né? Para a psicóloga Débora, especialista em comportamento, os jogos com narrativas violentas não determinam nem influenciam negativamente o comportamento humano. Os pais eles têm que supervisionar o conteúdo que os filhos estão acessando. E, acima de tudo, estabelecer também limites, que hoje é o que falta, né? Limites. Os pais, eles deixam os filhos muito à vontade, para eles ficarem também à vontade, e depois atribuem ao jogo, tá, as novas tecnologias, a agressividade, ao comportamento arredio dos filhos, o que não é verdade. Já estamos no outono e, além da mudança visível no tempo, aumenta também a preocupação com as árvores. Nesta estação, há um aumento no número de pedidos de corte de árvores, um procedimento que nem sempre é recomendado. O tempo começa a esfriar. Uma brisa mais forte se mistura com o nevoeiro pela manhã. A nova estação traz mudanças que afetam todos os seres vivos. As árvores, por exemplo, possuem a característica de perder suas folhas ao longo do outono. Isso faz parte da adaptação das plantas para a queda de temperatura que acontece no inverno. Algumas árvores, elas podem, ter uma queda maior de folhas devido à diminuição, da luz solar nessa época do ano. Aí elas diminuem a quantidade de clorofila que elas produzem, as folhas vão ficando amareladas e caem. E isso, ao mesmo tempo, é uma adaptação da árvore também, para ela fazer uma economia, de energia para o inverno que está chegando. Mas isso é uma característica mais típica de florestas temperadas. Não é típico do clima tropical, mas algumas árvores, no nosso país, isso acontece. Com a queda das folhas, algumas pessoas podem suspeitar que as árvores estão doentes e optam pelo corte. A bióloga ressalta que a queda de folhas no outono é normal. Isso acontece muito na arborização das ruas, onde um dos principais motivos para se solicitar o corte de árvores costuma ser a queda das folhas, o que não justifica, basta uma varrição, e manter a árvore ali, porque ela traz muitos outros benefícios para a arborização. O zoológico possui diferentes espécies de árvores e, assim como os animais, elas se preparam para a nova estação. Com isso, aumenta o número de folhas nos parques da cidade. No inverno, algumas dessas árvores vão manter essa característica, de ficar sem as folhas. E depois, quando vai chegando aí final do inverno, começo da primavera, aí a gente começa a observar uma outra característica de adaptação das árvores também, que é o surgimento das folhas, das flores e depois dos frutos. A bióloga reforça que quem quiser providenciar o corte de alguma árvore deve informar as autoridades locais e preparar outra para plantar no lugar.
Primeiramente, não se preocupar tanto com isso é um processo natural, é uma adaptação da árvore, né? Segundo, se realmente é uma situação que incomoda e se a pessoa deseja retirar aquela árvore, então que ela pense no plantio de uma espécie substitutiva que não tem essa mesma característica de queda de folhas, mas nunca, né, deixar de ter uma árvore por conta disso. Um sorriso geralmente indica felicidade ou pelo menos alegria, certo? Mas tem gente que é capaz de sorrir até viver momentos alegres e ainda assim estar deprimido. É a chamada depressão sorridente ou atípica. Aos 15 anos de idade, esta estudante começou a sentir os primeiros sintomas da depressão, mas por não aceitar a doença, começou a mascarar os próprios sentimentos, simulando alegria e constante estado de bem-estar, até ser diagnosticada com depressão atípica. Meus melhores amigos viam que eu tinha alguma coisa, só que eu falava, não, isso é passageiro, isso é normal, eu não tenho nada disso. E ficava nesse ciclo vicioso, mesmo sabendo que eu tinha algo, só que eu não queria aceitar aquilo. Ao contrário da depressão convencional, onde os pacientes geralmente apresentam sintomas semelhantes, a depressão sorridente se caracteriza por sintomas considerados atípicos, como melhora temporária no estado de ânimo, provocada pela chegada de boas notícias, por exemplo. Você tem nesse universo de depressivos pessoas que camuflam esse estado de angústia, de sofrimento, de apatia, de fracasso, de tristeza profunda e aparentemente manifestam um sentimento de alegria, de euforia, de bem-estar. Também muito jovem, aos 16 anos, Melanie foi diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. A jovem conta que foi difícil chegar ao diagnóstico correto por causa dos sintomas biológicos. Vem muito físico, dor de cabeça, gastrite, os enjoos, falta de apetite, sonolência, que não dá para definir realmente o que é. O médico explica ainda que o tratamento é realizado por meio de medicamentos, psicoterapias e práticas de reabilitação. As psicoterapias são também ferramentas importantes para a recuperação desses enfermos, chamada terapia cognitivo-comportamental. E temos, por último, as práticas de reabilitação. Isto é, que esses pacientes, por terem perdido muita coisa do ponto de vista social, amizades, trabalho, estudo, etc., você tem ferramenta hoje de recuperar isso. A seleção brasileira encerrou os testes para a Copa América, que acontece aqui no Brasil em junho. Foram 2 amistosos de valor duvidosos. Um empate com o Panamá, o primeiro da história, e uma vitória de virada sobre a República Tcheca, depois de sair perdendo no primeiro tempo. Tite pôde observar novos jogadores e acho que saiu mais preocupado do que feliz pelo que viu. Dos 180 minutos dos 2 jogos, a seleção jogou bem em menos de 40 minutos. E isso quando estavam em campo jogadores conhecidos como Roberto Firmino e Gabriel Jesus. A próxima convocação já será para a Copa América e antes da estreia contra a Bolívia, teremos amistosos contra o Catar e um adversário a ser definido. Pois é, se nem o adversário é conhecido, imaginem o que dizer do nosso time que vai entrar em campo. As mulheres são minoria atrás das câmeras, mas o olhar delas é foco da mostra Lugar de Mulher é no Cinema. Valorizar o olhar feminino por trás das câmeras e a performance da mulher em frente a elas. Esses são alguns dos objetivos da mostra Lugar de Mulher é no Cinema. Trazer para as salas de cinema, não só o cinema feminino, como se fosse uma coisa genérica, mas pensar que somos muitas mulheres. E que mulheres são essas? Nós somos mulheres, existem mulheres negras, mulheres trans, mulheres periféricas, mulheres lésbicas, mulheres com vários olhares diferentes e vários cinemas diferentes. Dados divulgados pela Ancine com base nos 142 longas brasileiros lançados comercialmente em 2016 mostram que a indústria cinematográfica é protagonizada por homens.
homens, que representam 75,4% das direções. É todo um olhar feminino que não é visto, né? Então, quando surgem filmes de mulheres, as pessoas tendem a dizer que são diferentes e tal, e é meio uma estranheza mesmo, porque essa narrativa ainda é disputada por esses homens brancos. Então, nós mulheres do audiovisual, acredito que somos muito guerreiras por estarmos aqui. Em sua terceira edição, a mostra traz uma programação com filmes de até 20 minutos, além de debates e oficinas de fotografia, montagem e roteiro. E neste ano tem como homenageada a baiana Conceição Sena. Conceição Sena, ela tem uma carreira incrível, ela é um exemplo para muitas outras mulheres, né, no cinema, atrizes, diretoras, ela é uma força, né? O evento começa no dia 25 e vai até 31 de março e será distribuído em 3 espaços: Sala Walter da Silveira, Goethe Institute e Cine Teatro Sesc Pelourinho. Para quem está na organização, manter a mostra viva é um grande desafio. É muito importante que a iniciativa privada se sensibilize para essa necessidade, né? Tem uma força muito grande, é uma mostra muito bonita, os filmes têm muita história a contar, diversificadas, com vários olhares, então é preciso que essa sensibilidade aconteça. A gente está em busca disso, a gente não vai desistir, a mostra com certeza terá uma vida longa ainda. E você também? Eu moro aqui. Levou minha bolsa, minhas chaves. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.